Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. Mateus 16, 18, corrigindo. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu vou ler na minha versão Nova Almeida Atualizada. Versão Nova Almeida Atualizada. E diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De novo, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Relembrando os propósitos da igreja, relembrando os propósitos da igreja, relembrando os propósitos da igreja. A igreja, segundo alguns estudiosos, ela teve o seu ponto nascedouro ou da sua primeira ação em Atos dos Apóstolos. Mas sem sombra de dúvidas, em Mateus 16, 18, o Cristo ali estava estabelecendo qual seria o princípio, o fundamento da igreja. E esse princípio, esse fundamento estava baseado na declaração que Cristo era o Filho do Deus vivo, mostrando que a igreja ela não se moveria por causa de um homem, ela não se moveria por causa de um apóstolo, como o próprio Pedro passou a ser conhecido posteriormente. Ela sequer seria movida por causa de vontades e desejos humanos. Ela estava estabelecida sobre um fundamento, e sobre este fundamento ela prevaleceria a despeito de qualquer movimento ou situação que pudesse surgir. Existem alguns estudiosos que apontam que na própria congregação do povo de Israel no Egito, Deus ali já estava preparando a mente e o coração do homem para a importância da congregação, ou a importância de se congregar. E pela primeira vez na história nós fomos ouvindo sobre as assembleias solenes, momentos em que os homens, os judeus, os hebreus, naquele momento, se reuniam para celebrarem o nome do Senhor, muitas vezes banhado, como no caso de Neemias capítulo 8, através da leitura da palavra, através de cânticos, através de oração e, por fim, através de arrependimento. Mas, sem sombra de dúvidas, a igreja não existia no Antigo Testamento. Ela, sim, teve a seu nascedouro no Novo e o conhecimento maior no Novo Testamento. Alguns pontuam que igreja, ela não é um prédio formado. Eu, em particular, eu entendo esta visão, mas eu acredito também que igreja é prédio. A igreja, prédio, não vai para o céu, mas ela é igreja. É um lugar que foi consagrado ao Senhor, que precisa ter alguns propósitos e objetivos. Não é apenas colocar uma placa de igreja. E aqui eu começo a destrinchar algumas coisas importantes e peço a total atenção sua. Ter um espaço, colocar uma placa, não estabelece que aquele lugar de fato é uma igreja espiritualmente falando. O próprio Cristo, quando escreveu as cartas às igrejas da Ásia, ele pontua a possibilidade de tirar o candeeiro do meio da igreja. Então, nesse espaço material, existe uma atmosfera espiritual. Então, eu acredito que igreja física também é igreja. Mas ela não vai para o céu. Ela, sem sombra de dúvidas, não salva por si só. Todavia, aquilo que acontece nessa igreja física
pode sim conduzir muitos à salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós estudamos uma matéria chamada eclesiologia, que é o estudo da igreja, aprendemos lá, e prestem atenção, igreja, porque é importante se entender isso para não ser enganado por esses ventos que estão correndo por aí. Lá nós entendemos que o sentido original no grego da palavra igreja é tirados para fora. E essa colocação tem a ver com o seguinte: a igreja, ela é um local onde recebe pessoas que estão se aproximando, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Ela trabalha essas pessoas, ajudando, fortalecendo, capacitando, e ela as envia mais uma vez ao mundo, não para serem mundanas, mas para que lá fora elas possam testemunhar das mudanças que Jesus fez na vida delas. Por isso que eu não tenho dificuldade de pessoas estarem em problemas em suas respectivas vidas e congregando. Eu até acredito que tem que congregar mesmo. Porque é nesse ambiente que elas vão sendo trabalhadas pelo Senhor. Os pastores antigos diziam assim: é nesse ambiente que as ovelhas vão sendo tratadas a sua lã, e os carrapichos vão sendo arrancados. Fora que não vai acontecer isso. Fora, quem está sujo se sujará ainda mais. Então, o sentido da igreja física é receber esse povo que foi alcançado pela graça de Deus. E aí avançamos um pouquinho mais. Então, peraí, se é um povo, o que a Bíblia diz sobre este povo? O que a Bíblia diz sobre este povo? Que esse povo também é a igreja do Senhor. Então, esse povo é a igreja do Senhor. Peraí, pastor, a igreja física é igreja, e a igreja de pessoas também é igreja? Sim, este templo não vai para o céu. Mas olha para quem está do teu ladinho aí, Tiago, vou explicar contigo agora. Olha para quem está do teu ladinho e fala: mas você vai. Você vai. Você vai. Eu vou também. Eu vou para o céu. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou no céu. Eu não quero morrer hoje, porque eu acho que eu gosto de viver, de verdade. Não que eu esteja desprezando o céu, mas que eu gosto de viver. Eu ainda não experimentei o céu. E eu sei que é glorioso, eu vou ficar a eternidade lá. Mas eu gosto de viver. Eu amo viver. Mas se Jesus me levasse hoje, eu estaria no céu. Eu e você somos a igreja do Senhor, o corpo do Cristo, como a própria Bíblia pontua. É através da minha vida e da sua que muitos passam também a conhecer Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Por isso que pessoas vêm como estão, mas elas vão sendo intencionalmente trabalhadas e elas passam a ser a palavra do Senhor ambulante, andando por todas as ruas, vielas, becos, empresas, mostrando que nós servimos a um Deus vivo. Isso é muito poderoso, porque é um testemunho que diferencia pessoas. 2 Coríntios capítulo 5, 17, ora,
se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Gálatas capítulo 5 vem dizendo que uma vez que nós andamos com Cristo, nós deixamos as obras da carne de lado e passamos a ser dominados pelo Espírito Santo e produzimos o fruto do Espírito. Colossenses capítulo 3 diz que se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós já não temos mais compromissos com coisas deste mundo, antes o nosso pensamento está nas coisas do alto, e por essas coisas nós nos movemos, por essas coisas nós seguimos. Nossa vida é completamente mudada quando estamos inseridos em Cristo. Por isso que em João capítulo 15 vem dizendo a importância de estarmos inseridos, permanecermos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja, só igreja, se Cristo for o centro. E se as pessoas que estão nesta igreja também forem a igreja do Cristo, transformada, mudada. E há de convir, me permita aqui destacar algumas coisas. Esses que se tornam igreja, eles não são convencidos, eles são convertidos. O Espírito não trabalha com convencimento, ele trabalha com a conversão. Conversão é diferente de convencimento. Convencimento eu posso não concordar, mas sou convencido a aceitar. Conversão eu compreendo que aquele meu caminho era errado. E agora eu preciso me lançar em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu abro uma aspa muito cuidadosa como pastor. Cuidado com o alimento que às vezes é dado. Parece bonito, parece saboroso, mas tem morte na panela. O Senhor não precisa de seguidores. Ele precisa de discípulos. Ele quer discípulos. Discípulos. E discípulos, no seu original, é alunos. Alunos. A igreja do Cristo vivo, ela é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Eu vos escrevo, mas se eu demorar, quero que saibas como precisam se comportar na casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Você pode botar esse versículo aí, meu amigão? Por favor, joga aí, por favor, na tela. Joga para mim na tela, joga na minha tela, por favor, joga na tela. Joga na tela, por favor, joga na tela, joga na tela. Comunicação. 1 Timóteo 3,15. Vamos, joga na tela, vamos, filho, vamos. Meu Pai do céu, estão comigo, comunicação. Tá nada, estavam longe. Vamos, meu santo, não demorou muito. Meu Deus, vamos lá. Na verdade, é 3,15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus é o que? Ele não deixa dúvida. Que é? O que essa igreja do Deus vivo é? Coluna. Quando ele escreveu para Timóteo, Timóteo era pastor de Éfeso. E existia naquele tempo um templo que era muito grande, que era o templo da Diana.
ficava num alto morro, melhor, ficava no morro, no alto de um morro, e todos avistavam aquelas colunas extraordinárias. Paulo, conhecedor que era das cidades, escreveu para Timóteo o seguinte: e há de convir, naquele tempo, as igrejas se encontravam nas casas. Dizem alguns, Sarinha, que em Efésios estava a maior igreja daquele período. Se concentravam aproximadamente entre a região que estava em Éfeso e a região em torno, adjacente, eram em torno de 2.000 casas. Timóteo era pastor de aproximadamente 2.000 pastores, que cuidavam de 2.000 casas. Então, naquele tempo, a igreja, ela não tinha templo. Mas Paulo se utiliza da visão daquele grande templo da Diana para dizer assim: a casa do Deus vivo também tem coluna e fundamento, sendo que é da verdade, não mentira. Tudo que se vê ali é mentira, mas na igreja do Deus vivo não. O que acontece é verdade, porque estamos pregando a verdade. Logo, a igreja do Deus vivo não é o que querem implantar na mente dos outros através das televisões. Tentam, por vezes não poucas, colocar a igreja em escândalos. Um dia falaram assim: todo pastor rouba os dízimos. Eu estava trabalhando sábado à noite, fazendo uma clínica, e aí o empreiteiro começou a falar mal de igreja e de pastor, e eu fiquei ouvindo. Ele me perguntou quem eu era, aí eu fiquei ouvindo. Quando ele foi falar comigo, eu falei: não acredito nisso. Aí aconteceu alguma coisa lá dentro, que meus irmãos me chamaram de pastor, alguém que estava com a gente chamou de pastor, e ele descobriu que eu era pastor. Aí ele não falou mais nada, eu também não falei mais nada para ele. Mas naquele dia eu saí com uma certeza muito grande. As pessoas, elas falam da igreja porque não conhecem a igreja. Porque as igrejas que vão para a mídia nesses escândalos não representam 0,5% do que é a igreja do Senhor mesmo. A maioria dos pastores que eu conheço, eles trabalham fora o pastoreio, e é muito pesado, porque eles amam o reino e amam a obra do Senhor. Por isso, esses escândalos que tentam taxar a igreja, não, diga assim para eles: não, eu quero relembrá-los o que é uma igreja. Então me permita aqui trazer mais informações importantes para vocês. Primeiro, como Paulo mesmo escreveu a Timóteo, essa igreja é a casa do Deus vivo, tanto na forma física como no teu coração. Eu vou em alguns lugares e falam assim: o púlpito agora é só uma plataforma. Para mim não, o púlpito para mim é altar. Plataforma é no teatro. Plataforma é onde há ajuntamento de pessoas que às vezes falam verdade, mas na minha consciência, naquilo que eu acredito biblicamente, quando a igreja invisível se reúne, este púlpito se torna o altar do Senhor, de onde flui a palavra de Deus e onde as vidas se lançam também ao Senhor. 2, Paulo destaca que essa igreja é a igreja do Deus vivo. Não existe igreja que tem que estar no nome de ser humano. Estou pegando pesado hoje aqui, não estou? Eu falei com a minha mãe essa semana, falei: mãe,
eu creio que as igrejas firmes na palavra, elas vão viver um movimento de 3 a 5 anos de volta, de crescimento, mas elas nunca serão como essas igrejas que estão se propagando por aí. Nunca serão. Nunca crescerão como essas igrejas. Porque a igreja, ela não está fundamentada na mentira, ela está fundamentada na verdade, na palavra. E a palavra, ela confronta o ser humano. Ela trata o ser humano. Tenhamos a consciência de que esse ambiente, sem dúvida, é um ambiente que propaga a verdade do Senhor. Essa igreja física, ela se move por conta da igreja espiritual ou invisível que somos nós. Por isso que nós entendemos que uma igreja, ela precisa alcançar vidas. Fuja das igrejas que querem adeptos. Procure igrejas que sejam bíblicas, espirituais. Eu gosto de dizer que às vezes a gente vai na churrasqueira, na churrascaria. Eu já não vou por causa do meu estômago. Já tem anos que eu não vou numa churrascaria, não aguento mais. Rodízio, já não aguento mais. Passo mal e não prefiro nem ir. É dinheiro jogado fora. Oi, filha? Eu não consigo ontem. Ontem foi maravilhoso, a gente tinha. Mas à noite só Jesus. Pá, Jesus me ajuda. Empachado, o estômago já não reage como antigamente reagia. A gente às vezes vai com fast food, alguma coisa do tipo. Mas seu Jaime, que vai fazer 86 anos esse mês, né? Soube hoje de manhã, seu Jaime. Já fez? Dia 15, né? Não entendi. Ele fez dia 15, então não passei mensagem para ele. Que coisa feia desse pastor, vou cantar parabéns para o Senhor. No final, te prepares. A gente às vezes vai no fast food, mas o que nos sustenta é o feijão, arroz do dia a dia. É o feijão e arroz. Foque em igrejas em que há uma centralização da palavra e há uma exposição clara e verdadeira do texto bíblico como ele o é. Não se iluda com pessoas que usam da palavra para o seu proveito. O próprio Satanás o fez. Espírito de manipulação nunca será o espírito do Deus vivo. Deus não precisa manipular o povo. A palavra do Senhor que vai tratando o coração dos seres humanos, e esses seres humanos se tornam cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso que a nossa vida como igreja precisa estar sendo trabalhada, em primeiro lugar, pela palavra, em segundo lugar, por um ambiente real de oração. Uma igreja, ela precisa ser movida também por oração. Se a palavra é Deus falando conosco, a oração é a igreja falando com Deus. Precisa ter vitalidade, precisa ter entrega nessas orações. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, percebemos um padrão
Não que possa se tornar uma reza para todos nós, mas um apontamento como deve ser a inclinação do nosso coração quando orarmos, quando orarmos formos. Foge dos lugares que só utilizam da oração para arrancar a gordura da ovelha. Eu vou dizer bem assim, com muito amor. Eu já fui em lugares com pessoas santas que eu falei assim: ora por minha vida. Você pode colocar as mãos e pode orar por mim. E já fui em lugares que eu falei assim: Jesus, me tira daqui porque o negócio está muito feio. Por mais que você esteja passando problemas seríssimos, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus do seu jeitinho. Evite ficar pulando de galhos em galhos. Isso não te estrutura. Isso só te enfraquece espiritualmente. Que mensagem pesada, né? Eu conheço isso. Ultimamente só estou pregando mensagem pesada. Estou consciente disso, mas eu estou sendo fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Terceiro, a igreja, para ser igreja, e é bom relembrar o que é a igreja, porque a gente está tendo que relembrar o que é a igreja. Primeiro, a igreja é a reunião dos santos, dos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. A igreja, ela não precisa ter merchandising. A igreja do Deus vivo não precisa ter comercial. A igreja do Deus vivo não precisa pegar as melhores cenas. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa e que falou assim: quando for tirar foto, não tira a foto da igreja vazia. Eu falei: ué, que negócio é esse? Igreja vazia continua sendo igreja. Não, porque o que é vazio não atrai, tem que mostrar que a igreja está cheia. Eu falei: está amarrado. Que coisa boba, que mentalidade horrível. Isso é uma mentalidade de terreno, Tito. Se você é bíblico, você sabe que se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, já tivemos culto aqui na quarta-feira, logo na transição do pastor, que acho que tinha umas 6 pessoas nessa igreja, né, Patrícia? A Patrícia sempre veio sempre no culto das 4. Aí o pessoal do louvor está muito machucado, ferido, e nem sempre podiam também, tinha uma questão de escala, nós éramos muito reduzidos. Dona Néia, ouve essa. Quando a Patrícia não estava, quando a Lília não estava, e nem Marcos, nem Danilo, eu cantava. Daí vocês entenderam porque eu gosto de cantar às vezes nessa igreja. Terrível. Era muito ruim, mas a igreja vibrava, porque não tem a ver com quem está cantando e desafinar, tem a ver que estamos em culto. Estamos em culto. Terrível aquela fase. A igreja do Senhor não precisa que tenha outra atração que não seja Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes nós podemos, em um momento de festa, chamarmos pessoas conhecidas,
Mas a centralização do culto não pode estar em pessoas conhecidas, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está comigo aqui, quem está entendendo essa mensagem? Não podemos ceder aos apelos. Não podemos ceder às mudanças do tempo. A igreja precisa ensinar a verdade, e ensinar a verdade continue andando com Cristo, Salmo 126, porque mesmo você chorando, andando, você vai voltar carregando consigo o seu prêmio, o seu molho, aquilo que você semeou, mas não viva por conta disso, só continue caminhando. Não ceda às pressões dessas doutrinas que às vezes se mostram até demoníacas. A igreja, diante disso, para entendermos algumas coisas, o que é a igreja, ela precisa pelo menos demonstrar 5 propósitos. E eu quero aqui destacar de uma maneira muito rápida. Primeiro propósito, adoração. E o que é adoração? É cantar música, pastor? Não. Também é cantar música. Não, é ter o coral? Não. Também é ter coral. Não, é ter todos os instrumentos? Não. É também ter o instrumento. Então, o que é adoração? Adoração é reverenciar uma autoridade. Neste caso, estamos falando de igreja. Igreja reverencia ao... Eu gosto de uma expressão do reverendo Hernandes Lopes. Quando o sol está raiando, você não consegue enxergar as estrelas. Mas quando as estrelas estão brilhando demais, o sol está... Sendo que a adoração, ela é algo que é uma realidade em nossas vidas diuturnamente. A igreja do Senhor adora ao Senhor. É através de música, é através de testemunho, é através de uma vida responsável, é através de uma vida santa, é através de uma vida que ilumine este mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Adoração ao Senhor é quando tudo está quebrando pau na nossa casa, nas festas familiares, e nós nos portamos como servos e servas do Deus vivo. Adoração ao Senhor, não leve... Eu vou soltar uma palavra aqui, mas não tente interpretar, só pegue a palavra da forma bruta, que hoje em dia temos que ter muito cuidado, que solta do púlpito, mas... Adoração ao Senhor é quando ferem uma face, você entrega a outra. Quando pedem uma túnica, você entrega até as sandálias. Quando pedem para andar 1 milha, você anda 2 milhas. Ou seja, o seu testemunho é um testemunho de um pacificador. Isso é adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor quando você trabalha com as suas finanças de forma digna, que glorifique ao Deus vivo. Adoração é o Senhor quando você trava a sua boca de falar uma palavra torpe, de liberar uma palavra na raiva, de amaldiçoar pessoas. Estava pensando hoje à tarde, eu acredito pelo que a Bíblia diz na maldição hereditária, mas eu acredito muito mais na bênção hereditária.
Se as pessoas conhecerem Jesus, a maldição já está quebrada, e agora o que tem que ser propagado é a bênção hereditária que alcançará o meu filho, os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Quando há um alinhamento com Deus, a adoração se revela em tudo que eu faço. Adolescente, quando você não estuda e quer colar, você não cola. E aí quando perguntaram, por que você não quer colar? Porque eu sou crente. Isso é adoração ao Senhor. É como o aroma que sobe às narinas dele. Ai, peguei forte isso, não peguei? Peguei fortão nisso. Eu, como seminarista, eu tirei minha primeira nota vermelha na vida. Nunca tinha tirado nota vermelha na vida. Mas ali tirei a minha primeira nota vermelha. Porque eu peguei a prova, eu acordava 3 horas da manhã para trabalhar. Eu estava com mais sono do que vontade de estudar. E na prova de Novo Testamento, peguei a prova. Os alunos esperaram até o final, fiquei envergonhado, não ia para a prova. O pastor Charles me ligou e falou, venha Diego, jovem Diego, venha. Eu falei, tá bom, vou. E aí eu peguei a prova, todo mundo saiu da sala, fiquei sozinho, assinei a prova e entreguei para ele. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, eu vim porque vocês me honraram, mas eu agora preciso honrar a Deus. Eu não sei nada, estou te entregando em branco. Eu levo muito a sério o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não adianta sermos aprovados diante dos homens e reprovados diante de Deus. Adoração é uma autocontenção contínua. Ei, homem casado, quando você acha que vai olhar a mulher do outro, você lembrar que você é casado. Isso é adoração diante de Deus. E esse papo, eu concordo com as mulheres. O homem olha mesmo, vai olhando até perder os olhos. Mas tem que ser assim. Até perder os olhos. Estou contigo, mas é fato. Eu não aceito, eu sou homem. E tem irmãs que às vezes eu ouço, homem assim, não é. Homem de Deus não. Mundano é, de Deus não. O homem de Deus, a mulher tem que ter segurança no que ele está fazendo. Ele pode estar no Egito, e ela está falando assim, estou com saudade, estou com ciúme, mas confio nesse homem, nesse macho alfa. Mas a carne é fraca, não, mas eu confio nele. E se ele cair? É outra coisa, mas a minha confiança está baseada no homem de Deus que ele é. Estou pegando pesado nessa mensagem hoje aqui, estou pegando pesado. Adoração é tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Se a adoração fosse só cantar, seria fácil adorar. Mas como a adoração, a entrega de uma vida diante do Senhor, nos exige tudo. Tudo. E não significa dizer que seja fácil, mas é o que precisa ser entregue diante do Senhor. É o que tem que ser entregue. Uma igreja que é igreja, ela trabalha o quesito adoração, que não é apenas cânticos que cantamos no púlpito, no altar, mas é uma vida sendo derramada diante de Deus diuturnamente. E eu não estou aqui querendo criar um bocado de gente como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas feios por dentro. Mas o poder da palavra que eu estou tentando transmitir para a igreja ainda que você não esteja neste nível, procure chegar neste nível, porque isso que é a adoração ao Senhor.
Pastor, eu dou uma olhadinha às vezes, a irmã, eu dou uns vacilos às vezes. Vai se fortalecendo em Deus. Vai buscando no Senhor sua força. E você vai vendo que hoje o que é gigante na tua vida vai perdendo força, e que a pouquinho não são mais as obras da carne que estão te dominando. Agora é o fruto do Espírito. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Segundo propósito que mostra que a igreja é a igreja. Olha, eu vou terminar nesse segundo propósito. Eu não preciso falar não, porque eu sei que vocês estão, vai descer no meu coração. Mas eu queria falar os 5, mas eu vou parar aqui, que eu não quero terminar tarde com vocês. Vou falar os 5 logo, acabou. Eu tento às vezes dominar minha mente, mas ela não aceita. Eu vou falar só isso. Só vou citar, mas não vou abordar. Segundo propósito é a evangelização. A igreja de Cristo, ela evangeliza. E ela evangeliza como? Por muitas formas. Antigamente, a evangelização se mostrava de muitas maneiras. Mas o que é evangelização? Evangelização tem a ver com uma ação de levar o evangelho. Evangelização, ação. Então, a evangelização só é uma realidade quando estamos levando o evangelho. O que é o evangelismo? É uma cultura da evangelização. O que é evangelização? É o cumprimento dessa cultura. É o levar esse evangelho a pessoas. E como nós levamos esse evangelho a pessoas? Através, de novo, de uma vida no altar do Senhor. E a Bíblia é tão incrível que demonstra que você não precisa ser letrado para levar o evangelho do Senhor. Tem gente que diz assim, eu não tenho nem estudo, por isso que eu não gosto de falar. Pelo menos enquanto tiver pastor dessa casa, você vai falar, nós mesmo, e se tiver na unção, vai pregar. Aleluia, eu estou nem aí. Aqui prega, lá não, mas aqui prega. Está na unção, então vamos embora. Entrega tudo que Deus colocou no teu coração. Quero sair daqui, meu Deus, que pancada de glória. Eu dormi numa reunião que teve quinta-feira. Depois o Brian falou, pai, estavam te chamando aí. Eu falei, filho, você nem me avisou. Ele falou, você está tão apagado. E quando eu olhei assim o celular, só tinha eu na sala lá do link, lá do Meet, sei lá o que era aquilo. Apaguei, fui arrebatado no terceiro céu e voltei com força. Aí foi tratado sobre a inscrição de um laboratório que a gente vai para uma viagem agora. E eu não lembrava de nada. Falei, o que aconteceu naquilo lá? Eu falei, meu Deus do céu. Aí no outro dia falaram, eu falei, Mona, que lá na reunião, eu lembrei agora que eu dormia. Mona, que isso? Eu falei, dormi. O Léo estava indo muito bem. Quando ele começou a repetir, eu só lembro da primeira repetição. Depois, quando eu olhei, só tinha eu na sala. Que vergonha. E eu falei, vai ter um negócio aí, um laboratório. Ela falou, você vai se inscrever em qual? Eu falei, cultura do sobrenatural. Eu já fui, mas aquele pastor lá, meu Deus do céu, é muito agitado em Cristo Jesus. Eu usei o termo, aí a Mona falou assim, os agitados gostam dos agitados. Eu falei, por isso mesmo, já fui 3 anos, vou no 4º ano com ele, meu Deus. Por quê? Porque eu quero viver aquilo que ele está vivendo em Cristo Jesus, meu Senhor. Fala errado, fala certo, não importa, é o que ele carrega em Jesus. Estão entendendo isso daqui?
A evangelização, ela não tem escolaridade certa. Ela é uma realidade na vida de todos aqueles que amam Jesus e querem conduzir muitos ao céu. Não sei você, mas hoje eu acredito que as pessoas, elas só dão ouvido quando você ganha o coração. Existem muitos modelos para a evangelização, mas eu não fujo do princípio. O princípio é: a evangelização só é possível por alguém que vive o Evangelho. Por isso, quando você chega na sua casa de forma diferente, você está evangelizando a sua casa. Irmãs, gravem isso. Vocês só reclamam da vida o tempo todo dentro de casa. É sério isso. Como pastor daqui da igreja, é sério o que eu estou falando. Muito sério. Tem irmãs que não agradecem o bem que está sendo derramado na casa, só sabem reclamar o tempo todo. Muda, e você vai ver que se teu esposo não vai notar mudança na sua vida. Eu gosto da frase do pastor Douglas Gonçalves: agradece que cresce. Muda. Seja diferente. Toma uma postura diferente. Você vai ver que isso vai contagiando os seus. Contagiando os seus. Irmãos, parem de brigar um com o outro, ainda mais se forem crentes. Irmão brigando com irmão é feio. Ainda mais irmão crente brigando com irmão crente. Fica pior? Terrível. Uma pessoa dominada pelo Espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem domínio próprio. Viva uma vida em irmandade abençoada. Tem crente que não fala com o irmão que é crente também. Que coisa demoníaca. Termino aqui citando apenas os outros 3 pilares: comunhão, discipulado e serviço. Igreja, só é igreja se, em primeiro lugar, Cristo for o fundamento. Em segundo lugar, nós fomos banhados com entendimento sobre a centralidade da palavra, da oração e da entrega. E terceiro, quando essa igreja, ela vive os 5 propósitos do Senhor aqui na terra. Eu vou ali na igreja porque se eu der uma oferta, Deus vai liberar. Isso já aconteceu na época do protestantismo. Foge desses lugares. A Bíblia, eu sou daqueles que creem no dízimo e oferta, mas eu não creio em dízimo e ofertas como barganha, porque a Bíblia não fala que dízimo e oferta é barganha. Na Bíblia, ninguém deu oferta para Jesus e pessoas eram curadas. Em alguns lugares, para você receber a unção da cura, você tem que ofertar primeiro. Foge, que isso não é igreja, isso é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Existem líderes que estão auto se intitulando, colocando igrejas nos seus próprios nomes. Foge disso. Nessa igreja aqui eu sou responsável diante das instituições, mas eu não sou dono de nada. Existe um corpo financeiro, administrativo, um conselho fiscal, existe uma assembleia para decidir coisas que movem a igreja. E que coisa abençoada é essa? Porque tira do coração do pastor aquela tentação de ser dono de alguma coisa.
um dia eu irei, e se Jesus não voltar, eu posso ir, mas virá outro pastor ou pastora e continuará pregando o Evangelho até que Jesus Cristo volte. Foge disso. Entenda o que é a igreja. A igreja, ela não precisa de um apelo midiático, ela só precisa da propagação da palavra. Ela precisa apenas do ensinamento desta palavra, porque assim acontecendo, pessoas que antes eram pesadas, viviam de forma errada, elas vão sendo trabalhadas em Cristo Jesus nosso Senhor, e elas se tornam novas criaturas. Esse é o propósito da igreja nessa terra. Não é te fazer rico, não é te curar. Eu acho que estou causando com essas frases. O propósito da igreja é trabalhar a sua vida para você chegar no céu, santo e irrepreensível. Por isso que eu acredito que, fora os 5 propósitos, a conclusão seria essa: a igreja também serve um papel pedagógico, que ela recebe, ela ensina a palavra, e ela inspira pessoas imaturas se tornarem maduras. E aí acontece algo que é poderosíssimo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 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 Capítulo 2. Capítulo 2. Tá bom. Obrigado. Vou ler até o 3, tá bom? Mas é isso daí mesmo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2. E o que você ouviu de mim, Paulo, que era um maduro. Volta aqui um pouquinho mais, volta um pouquinho, Levi, por favor. Quanto a você, meu filho, para de ficar bebendo leitinho. Chegou a hora, tá? Se não me dá a palavra, eu vou andar por aí. Então anda e acorda para a vida. Crente tem que parar, qual é a fonte? É o varão da revelação total lá de sei lá da onde? Ou é a palavra do Senhor que tem que te alimentar? Não deixe que os seus sentimentos te levem a um caminho muito ruim que depois não dá para voltar. Paulo, falando com o filho da fé, falou: ei, filhinho, Danilão, de verdade, filho com pai é diferente. Aí Paulo escreveu para Timóteo e falou assim: ei, filho, fortifica-se. Eu não estou aí, e nesse contexto Paulo nem voltaria lá, porque depois do capítulo 4 Paulo parte, vai para a glória. Mas Paulo escreve para ele dizendo assim: você já aprendeu, agora você precisa se autoalimentar. Para com esse negocinho do que os outros têm que ficar te dando leitinho na boca o tempo todo. Vai ler a Bíblia, vá e ore você. Ora por mim é uma bênção, tem que orar mesmo, eu peço para orar. Mas eu peço para orar quando eu também já estou orando. Fortifica-te. Toma uma postura de alguém maduro no Evangelho. Se eu estou andando como um maduro, aí eu vou e ora por mim. Todo mundo maduro aqui, um vai abençoando a vida do outro. Mas saia das águas rasas,
Saia do ambiente do leitinho espiritual, mergulhe em um ambiente de maturidade. Fortifique-se. Aonde? Na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim? Paulo não foge da responsabilidade. Paulo, pode olhar para a minha vida. Não sou perfeito, mas aquilo que estou fazendo pelo Cristo, eu estou fazendo com consciência em paz. Olhe para mim e na presença, aquilo que ouviste de mim, na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita a homens. Mas olha que Paulo fala, não é para qualquer um não. Não entregue pérolas aos porcos. Transmita a homens. Transmita a homens. Transmita a homens fiéis. Tem um nível de derramar do Senhor que só vem quando nós nos posicionamos no nível de maturidade. Homens fiéis. 2, idôneos para instruir a outros. Significa dizer não ensimesmados, não egoístas, mas pessoas dadas. Pessoas que estão dispostas a entregarem também para outras pessoas. Se você pode, fique sobre os teus pés. Senão eu vou até meia-noite aqui hoje. Nunca farei isso com vocês. Mas se vocês quiserem ficar até meia-noite, vocês podem ficar.